Renan Santos visitou Maranhão e chamou Maranhão de filial do inferno. Isso irritou um monte de gente, causou um monte de polêmica, mas hoje a gente vai tentar entender por que esse estado está com uma reputação tão ruim, por que tem tantas pessoas saindo de lá, e a gente vai ver também algumas estatísticas, né? Então aqui a gente tem o vídeo do Renan Santos chegando em Maranhão. Só para ele chegar, ele contou que ele teve uma dificuldade imensa para chegar em Maranhão, porque as ruas são horríveis, completamente esburacadas. O pneu furou 3 vezes. Inclusive, depois dele ter reclamado sobre as ruas, o governo postou que eles iriam asfaltar as ruas. Assim, um ótimo timing, né? Mas aqui a gente tem um vídeo dele chegando em uma região, né, mais pobre de Maranhão. E ele fala como que é uma horrível filha e do inferno, deprimente. tá? O pessoal, o Pedrinho me trouxe pra gravar um Coroadinho, uma favela aqui em São Luís do Maranhão. E é uma filial do inferno, tá? A quantidade de cachorro morto que tem aqui, no meio da rua, cara. Eu vi 3 cadáveres de cachorro. Um lugar tomado pelo crime. Cara, isso aqui é uma filial do inferno. Isso aqui é uma filial do inferno. Pra quem não sabe, Maranhão tem 4 ou 5 facções atuantes, o que é muito ruim. Uma já é ruim, imagina 5, porque quanto mais facções você tem na mesma região, mais disputa e mais tiroteio você vai ter, mais criminalidade você vai ter. Então tem controle do PCC, do CV, tem uma facção exclusiva de Maranhão que é chamada B40, o Bonde dos 40, né? E tem outras também, o Primeiro Comando do Maranhão, a DA, é muito crime organizado para um estado só. O IDH deles é uma piada, o IDH deles é 0,67. No ranking nacional, Maranhão se coloca como um dos piores estados, e ele realmente é um dos piores estados do Brasil. E quando você vai visitar, você consegue ver muito bem o porquê disso. Eu tenho uma colega de trabalho que veio do Maranhão e ela não contava muitas coisas boas sobre a criminalidade do lugar. E sim, eu acho que é muita culpa da própria população, porque a população quem escolhe as pessoas que vão representá-los, são eles quem vendem os votos, são eles quem jogam os lixos no lado da rua, eles podiam muito bem deixar um lugar designado e organizado. Se tivessem organização, um bairro pobre pode muito bem ficar limpo e organizado, isso existe, a gente tem exemplos disso, certo? Então, mesmo sem saneamento, você conseguiria deixar uma coisa organizada, mas não, isso é cultural, as pessoas preferiam deixar assim. E você consegue ver até, eles contam depois que veio uma pessoa jogar um cadáver de um cachorro que estava numa sacola, ele pegou, jogou o cadáver do cachorro e lavou a mão dele naquela mesma água onde que tinha outros 3 cadáveres de cachorro, assim, super deprimente a situação, sabe? E veio as pessoas defender Maranhão. E os argumentos foram muito densos, tá? Esse Discord é meu, não seu. Foram argumentos muito densos, vou ser bem honesto com você. Não no bom sentido, não tô falando denso do bom sentido. É um argumento muito. Estou abrindo a boca automaticamente pra falar qualquer coisa que vai sair. Não estou ponderando, não fiz um roteiro. Né? Eu fiquei, por exemplo, eu não faço um roteiro, mas eu tenho um bullet point do meu lado das coisas que eu vou falar. E eu assisto e leio muitas coisas antes. Parece que as pessoas simplesmente foram lá e tentaram falar alguma coisa e não saiu nada, sabe? Não saiu absolutamente nada de resposta consistente, que nem desse moço aqui. Senhor Renan Santos, estou aqui no local do qual o senhor veio, dentro de São Luís, dentro do bairro de Troadinho, e chamou de inferno, né? Igualou inferno, uma filial do inferno. E de inferno e sujeira o senhor entende, né? Até porque em muitas falas suas, ou em uma ou algumas, você fala que uma mulher deve ser estuprada. E cara, é difícil falar com pessoas sujas como o senhor, até me limito, mas você tem que se gravar aqui dentro desse bairro, você não sabe? Aqui próximo tem Vila São João, Vila Natal, Pocinha, onde moram pessoas de bem, pessoas que têm coerência, pessoas que vivem de fazer o bem. Pessoas que vivem de fazer o bem. Só pessoas que vivem de fazer o bem. Meu amigo, quem vive de fazer bem é ONG padre. Ninguém tá falando que não tem gente honesta nesses lugares, inclusive muitas das pessoas honestas eu conheço, porque tem muita gente que sai daí, tem muita gente que fica por opção também, que também é honesta, e ninguém tá falando que não tem gente honesta lá. O problema é que essas pessoas, em algum momento, tiveram desvio moral, ou não tem moral mesmo, e venderam o voto delas. Sim, existem pessoas com desvio de moral nesses bairros, provavelmente também. Certo? Você vai falar sobre eles? Você vai abordar eles? Ou foi o lixão que se fez sozinho? O lixão do lado da rua se fez sozinho, então? É fácil vir no Maranhão, em várias cidades, vários locais, apontar erros em ano eleitoral. É fácil. Esse argumento de, ele está vindo porque é ano eleitoral, cara, é o ano onde que a gente tem que cobrar as coisas que não foram feitas, porque é o único ano em que a gente tem mudança.
As pessoas querem colocar um juízo de valor nisso como se isso fosse uma coisa errada. Cara, se tem um horário certo pra você cobrar as coisas que não foram feitas nos últimos 3 anos, é no ano de eleição. É o momento onde que você vai botar o peso sobre as coisas e vai falar, olha, a administração atual tem que ser trocada. Então, sim, faz todo sentido você viajar o Brasil inteiro, conhecer o Brasil inteiro. No momento, o Renan tá fazendo uma coisa que os outros não estão fazendo, e ele viesse a ganhar, teria uma bagagem muito grande de conhecimento, experiência sobre os lugares. Isso seria muito benéfico pra ele. E o posicionamento do Renan também em certas entrevistas foi bem interessante. Parece que as pessoas só deixam ele falar. Ele vai em entrevistas em tudo que é canto, rádios, né, televisão e tudo mais, e as pessoas perguntam e ele vai falando. E uma coisa que eu acho muito interessante é que quando ele chega no estado, ele não faz aquele negócio populista, babaca, que é ô povo bom, ô povo inteligente, e fica falando, não, esse povo aqui é só povo bom, vota em mim, vota em mim, vota em mim. Esse negócio é retardado, esse negócio é idiota. Não, ele pega e fala, ó, essa galera vendeu o voto deles, eles estão errados. Quem vendeu o voto quando eu tiver no poder vai ser preso. E essa galera tá fazendo errado. E a gente vai mudar isso, a gente vai tirar a criminalidade daqui. Então eu acho a fala dele bem interessante aqui nesse vídeo. Essa página, que se diz representar os moradores do bairro Coroadinho, divulgou uma nota de repúdio, afirmando que as declarações foram desrespeitosas. Como o senhor vê essa situação? Eu acho muito humilhante para essa comunidade ser representada por um tipo de associação que ela própria faz durante o período eleitoral, abertura de espaço para político malandro e político vagabundo que compra voto nessa comunidade, e mantém o que eu disse: esgoto a céu aberto, lixo jogado no chão, pessoas catando lixo e lavando a mão no esgoto, restos de cachorro que morreu sendo jogado no meio da rua, 5 facções disputando espaço ali, não é uma, não é duas, são 5 facções. Se isso não é uma filial do inferno, eu já não sei mais o que é. Essas pessoas, associações, influencers, eles querem fazer um morador dessa região crer que isso é normal e que essa pessoa tem que ter orgulho. Tenho orgulho de viver controlado pelo tráfico, tenho orgulho de andar sobre o esgoto, Eu não entendo muito bem essa racionalização da favela e como que a cultura brasileira tenta colocar a favela como um lugar idolatrado, como um lugar que, nossa, é parte da nossa cultura. Cara, a favela é um monte de casas irregulares construídas uma em cima da outra, que provavelmente vão cair em cima de uma pessoa e matá-la eventualmente. É um lugar onde que o seu filho pode muito bem, muito facilmente se tornar um traficante. A sua filha provavelmente vai ser estuprada por um traficante. É um ciclo até onde que a própria cultura musical de funk está envolvida nisso. A indústria musical de funk, ela é feita, pensada para cooptar crianças menores para o crime. Então, é horrível. É horrível, não é algo que deveria ser idolatrado. A gente tem que parar com isso, a gente tem que reescrever uma nova cultura. O problema é, a gente não tem uma nova força cultural. A gente não tem uma força cultural alternativa para isso no Brasil. O que tem é isso. Você não vê que nem, por exemplo, a aristocracia patrocinando algum tipo de movimento cultural, nem nada, algum tipo de gênero musical que tá explodindo no Brasil que não seja funk. É apenas funk. Então a gente tá ferrado pra fazer uma transformação cultural dentro disso. A gente tá realmente ferrado. Tenho orgulho de não ter título de propriedade. A taxa de homicídios nessa região, Coroadinho, em 2014 foi de 80 homicídios a cada 100 mil habitantes. Isso é 10 vezes a taxa de homicídio na Ucrânia, que tá em guerra. E essas pessoas querem que isso seja normal. Eu acho um absurdo, mantenho que é um absurdo, e se for presidente da República, eu vou transformar isso em bairro. Eu não vou manter aquilo como favela. Mas eu tenho orgulho de que é uma favela. Você tá errado. A população nem sempre tá certa. A população, às vezes, compra orgulhos de coisas erradas. Ninguém tem que ter orgulho do que eu vi ali. Do lado de um ponto de ônibus em que criança pega ônibus pra ir pra escola, tem 5 cadáveres de cachorro morto e um homem tava trazendo uma sacola, um outro cachorro morto pra jogar ali. Ninguém tem que ter orgulho disso. A gente não tem que ter orgulho do errado. E no Brasil, tem um discurso coitadista, a gente tem que ter orgulho do errado. Não, ali é a nossa favela. Tá errado, ninguém tem que morar em favela. Mais de 30% da população de São Luís mora em favela e o prefeito aqui da cidade ainda quer concorrer pra governador. Esse homem tinha que ter vergonha na cara. Aí vem esses influencers querem reclamar, reclamem o quanto quiser. Eu vou me tornar presidente da República e eu vou acabar com as favelas no Brasil. Vocês vão morar em bairro decente, em casa decente, sem crime organizado. Eu vou matar os bandidos, todas as lideranças do crime organizado, o bonde dos 40, eu vou dar um nome aqui, bonde dos 40, eu vou matar vocês e eu vou fazer o que precisa ser feito. Ninguém tem que ter medo de dar nome às coisas como precisa ser dito. Assim como eu vou destruir o crime organizado, favela tem que virar bairro. Favela não tem que ser objeto de orgulho, tem que ser objeto de obra, de reforma. Uma das coisas que você vai conseguir ver de políticos com bastante frequência é que o político que realmente quer fazer algum tipo de mudança, ele vai citar os nomes, ele vai falar, é exatamente isso que eu vou fazer e é isso que vai acontecer para esse grupo de pessoas. Ele citar o B40, é B40, né? É o B40. Ele citando o B40, ele citando, né, o grupo de traficantes falando, vocês vão morrer, causa muito mais impacto e mostra pra mim um nível de autenticidade que o político brasileiro não tem. Que o político brasileiro, à la Nicolas, né, PL da vida, não.
nós vamos combater o crime organizado. Governo PT, nós vamos combater o crime organizado com inteligência. Bom, você sabe a história com eles, como que acontece, certo? É por isso que eu tô colando bastante com o Renan Santos e eu tô gostando bastante do jogo que ele tá fazendo. Ele, assim, ele não tem dinheiro nenhum pra fazer isso, ele não tem fundão eleitoral esse ano. O partido deles acabou de começar, então eles não vão conseguir fundão eleitoral. Mas, cara, nesse momento do ano, existe já uma força muito forte a favor dele que pode dar uma chance dele bem legal de conseguir participar em alguns debates. Eu gosto bastante dessa dinâmica de bairro pobre, favela, ou transformar a favela em bairro pobre. Porque, cara, o bairro de baixa renda, ele não é necessariamente uma coisa ruim, na realidade ele é muito bom. Eu morei em bairros de baixa renda a minha vida inteira. E, cara, a vida era normal, a vida era boa, porque não tinha criminalidade. Agora, quando você remove o aspecto de criminalidade, você remove a compra de votos, você faz as pessoas se alinharem melhor, você, sim, tem que ser um pouco mais autoritário com o povo brasileiro. Ou você acha que essas pessoas estão em plena condição para pegarem o voto dela? Porque até agora elas estão vendendo o voto delas e estão reelegendo as mesmas pessoas que deixam elas na miséria. Então, sim, tem questionamentos que a gente tem que fazer sobre essas questões de compra de votos. Sem dúvida nenhuma.